Olá, sou eu de novo. Eu sempre começo com esse olá, sou eu de novo. Vocês já devem estar acostumando. Diógenes, o bonito, o redator do blog do Garibaldi. E devido ao sucesso do último vídeo, decidi contar a origem deste personagem, que muita gente perguntou, mas de onde surgiu esse tal Tomás Turbando? Tomás Turbando? Muita gente falou que essa história de, pô, realmente, eu já vi Tomás Turbando gritando tá na mão, tá na mão, tá na mão, mas só que eu não vi pipa nenhuma. Se você não entendeu a piada, pô, muito bem, meus parabéns. Ainda há uma pessoa com alma pura no mundo que não entendeu Tomás Turbando com tá na mão, mas eu gostei. Então, vamos aqui a mais um Contos de Mafra para explicar de onde surgiu este ser Tomás Turbando. Coloca aí. Porque lá em Mafra tem um menino de nome Tomás Turbando. E Tomás Turbando era uma pessoa muito estranha, porque enquanto todos os seus coleguinhas estavam na lavoura, estavam lá trabalhando com a enxada, não tinham tantos calos nas mãos como Tomás Turbando. Ninguém até hoje sabia explicar se aquilo foi uma doença genética, de onde que surgiu tantos calos. Só sabe que do dia para a noite surgiram muitos calos na mão de Tomás Turbando. E chegou a um ponto em que Tomás Turbando, ninguém sabe explicar, começou a ficar com uma deficiência física. Enquanto um braço de Tomás Turbando era atlético, era forte, cheio de músculo, parecendo um ator, um artista, um modelo de capa de revista, o outro braço de Tomás Turbando parecia uma minhoca desengonçada. Então, toda vez que ele chegava para dar cantada em alguma das gurias, ele chegava sempre com seu braço direito, porque Tomás Turbando era destro, então sempre usava o seu braço direito para fazer as coisas rotineiras. Chegava ele parecendo um caranguejo, com um braço destro. A menina olhava para aquele braço todo, ficava encantada, até que ele virava de frente e olhava o outro braço, parecendo aquela minhoca murcha, aquela bexiga comprida antes de ser soprada. E falava para ele: não, Tomás Turbando, você é muito estranho. Até que Tomás Turbando começou a entrar em crise, começou a entrar em depressão, até que Tomás Turbando começou a ter uma ideia de gênio, começou a comprar um saco de bala e começou a frequentar as creches de Mafra. Em toda a creche, ele sempre pegava no horário da saída e distribuía bala, distribuía pirulito, distribuía chocolate, distribuía um monte de coisa. Até que um dia ninguém aceitava. As mães tudo falavam: cuidado com Tomás Turbando, que Tomás Turbando é estranho. Olha lá, um braço dele é todo deformado, não condiz com o corpo dele. Deve ser um filhote de ET. Até que um dia, uma das meninas, no ato de rebeldia, desafiou a mãe e aceitou o doce Tomás Turbando. Dizem que aquele doce realmente tinha tecnologia alienígena, porque a menina começou a ficar encantada com o Tomás Turbando, mesmo ele tendo aquela deficiência monstruosa, que fazia com que ele se tornasse uma anomalia para as outras pessoas, alguém que você tivesse nojo de ficar perto. Mas a menina não conseguia ver isso. Sempre falava que Tomás Turbando era lindo. Até que Tomás Turbando aproveitou dessa hipnose que o açúcar causou nesta menina e convidou ela para tomar todinho. E a menina aceitou. E depois disso, quando menos esperaram, eles estavam no parque, Tomás Turbando brincando com a menina na gangorra, escorregando no escorrega, andando no carrossel. E depois, quando foram notar, já estavam comemorando o aniversário de um mês de namoro. E Tomás Turbando deu uma linda Barbie nadadora pra menina. A Barbie nadadora dele vinha até com toquinha e tudo. A menina, eu ficava com pena de ver a menina com o trabalho de fazer aquele coque naquele cabelo da Barbie pra colocar na toquinha, porque a touca era muito apertada. Mas mesmo assim a menina tentava. E Tomás Turbando, até hoje ninguém sabe como conseguiu ainda ficar com essa menina.
E é por isso que até hoje lá em Mafra fala. Vagabundo que dá a doce em porta de colégio, em porta de creche, merece porrada. E daí? E daí, Cacilda?